Olá, boa tarde. O Estadão entrevista hoje o candidato a vice-prefeito na chapa do João Dória, do PSDB, Bruno Covas. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Acompanham essa entrevista também o jornalista Raíssen Abac, da Rádio Estadão, e Beth Lopes, do Broadcast Político. Boa tarde. Boa tarde. Candidato, para começar, eu queria falar sobre essa ação que o Ministério Público Eleitoral está movendo contra a chapa do João Dória. Na verdade, João Dória, você e o governador Alckmin. Hoje foram chamados para depor o senador José Aníbal e o ex-governador Alberto Goldman. O Aníbal, ele gravou ontem o programa eleitoral do Dória, né? Dando apoio para a candidatura, etc. Não é constrangedor isso para a campanha? Primeiro ele era contra, nas prévias ele inclusive acusou o João de abuso de poder político, etc. Agora ele é chamado para depor nessa ação em que ele moveu e aparece no programa do João Dória declarando apoio a ele. Como que fica essa questão para a candidatura de vocês? Bom, vamos por partes, né? Primeiro, em relação à própria ação, dizer aqui da total tranquilidade que nós estamos em relação à ação, que a gente tem certeza que não irá prosperar. Tanto o governador Geraldo Alckmin quanto o Partido Progressista tem dito que a ida do Ricardo Salles à Secretaria de Meio Ambiente em nenhum momento esteve relacionado ao apoio do partido ao João Dória. Então, isso nós temos total tranquilidade. Um outro ponto da ação é a participação do governador em eventos de campanha, em eventos de pré-campanha, que acho hoje não está proibida pela legislação, né? Então, a gente lembra muito bem a presença que teve, por exemplo, a Dilma na campanha do Haddad há 4 anos. Então, acho que não há nenhum problema em relação a isso. Além de governador, ele é filiado ao partido e militante. Então, portanto, acho que a ação é uma ação que não irá encontrar respaldo no Poder Judiciário. Então, total tranquilidade em relação a isso. Em relação ao apoio do senador Zé Aníbal, primeiro dizer que é um apoio que muito nos deixa felizes, porque o senador Zé Aníbal é uma pessoa que tem uma história dentro do PSDB, tem uma militância muito forte, já passou por vários casos, pessoa preparada, qualificada, está fazendo agora um bom trabalho como senador da República. Ele teve conhecimento de supostas irregularidades e enviou isso ao Ministério Público. Fez o trabalho dele e agora está apoiando o candidato do partido. Eu e ele, inclusive, apoiávamos o mesmo candidato nas prévias do PSDB, que era o Ricardo Trípoli, né? Eu, em nenhum momento, presenciei qualquer irregularidade cometida pela candidatura do João Dória naquela oportunidade. Tanto que apoiei ele no segundo turno e, terminada a eleição, sempre estive à disposição dele para o que for necessário. Tive, inclusive, a felicidade de, em julho, ser convidado para ser vice dele. Então, portanto, não é algo que nos constrange, muito pelo contrário, é algo que buscamos, né, por diversas vezes. Fomos conversar com o Zé Aníbal, mostrar a importância que seria ele vir somar força à campanha, como também esperamos, em algum momento, quem sabe até domingo ou até no segundo turno, também poder contar com o governador Alberto Goldman. Bruno, nesta campanha, o Dória agora liderando em franca vantagem, você acha que o peso de um padrinho político como Geraldo Alckmin fez a diferença? E se o Alckmin se credencia como um potencial candidato à presidência para 2018? Bom, é difícil dizer um só motivo para explicar essa subida, né? Se fosse para escolher eu acho que diria que é o fato do PSDB ter escolhido, num processo de prévias, alguém com um perfil diferente que o partido já sentia, era o desejo da população. Então, o perfil dele de empresário, de empreendedor, de gestor, é o perfil que a população está buscando numa campanha como essa. É claro que a isso se somou outros bons atributos, como o apoio do governador Geraldo Alckmin, como você ter conseguido juntar 13 partidos, além do PSDB, outros 12, que trouxeram 498 candidatos e candidatas a vereador e vereadora. E isso é muito importante. Uma campanha difícil como essa, do ponto de vista de mobilização, do ponto de vista de arrecadação de recursos, do
ponto de vista de falta de recursos para poder montar equipes de rua, você ter 498 candidatos em todos os cantos da cidade, falando deles e do João Dória, é algo que também ajudou a dar capilaridade à campanha. Então você tem vários motivos que ajudam a explicar isso. Claro que a presença do governador é um desses motivos. Ele é uma pessoa muito querida na população. E ele se cacifa para 2018? Você acha que após claro, essa campanha? Não há a menor dúvida em relação a isso. Ele mostra que é uma pessoa que tem força aqui em São Paulo, pela história dele, pelo governo dele. Ele é, claro, um nome sempre lembrado para ser presidente da República. Agora, nesse cenário de restrição, né, financeira, econômica, às campanhas eleitorais, aliás, é o primeiro teste agora, né? O fato de João Dória ser o financiador de João Dória, o principal financiador, também está sendo um diferencial em relação aos outros? Não sei se isso é um fator diferencial. Acho que não é a qualidade do programa de TV ou qualquer coisa que o recurso de campanha possa ter conseguido que está fazendo dele um candidato competitivo. Não acho que a questão financeira, até porque você vê que as campanhas estão num nível muito semelhante. A campanha dele não é muito mais rica do que as outras. Enfim, você tem aí a dele, a do Russomano, a da Marta e do Haddad competindo em condições muito parecidas na rua do ponto de vista de estrutura. Então, não é isso que tem feito a diferença. Agora, queria lembrar aqui que essa não é uma regra que ele escolheu. Essa é uma regra que vem de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu a doação privada, diz que a legislação era inconstitucional. A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta de emenda à Constituição, mudando a Constituição, permitindo financiamento privado para os partidos políticos, e essa proposta está hoje parada no Senado. Então, essa regra ela não foi escolhida pelo João Dória. E é claro, tanto que eu votei a favor, que ela precisa ser alterado, até para que ele não tenha daqui para frente apenas candidatos com possibilidade de autofinanciamento escolhido pelos partidos políticos. Acho que não é dessa forma que a gente deve prosseguir, tanto que votei favorável à proposta. Bruno, o Dória vem batendo na tecla que ele não é político. Eu não sou político, eu sou empresário. Você, como neto de um dos políticos mais tradicionais e respeitados que esse país já teve, Mário Covas, isso não te constrange de alguma maneira? Não, ele também é filho de um político, né? O pai dele também foi deputado federal. Então, não pelo contrário, até porque tem dito que respeita os políticos, mas ele não é. E a população está buscando exatamente algo nesta eleição. Então, nenhum constrangimento. Acho até que o fato dele ter escolhido um político como seu vice mostra que ele dá importância a essa ligação e sabe da necessidade da política, mas ele é um gestor, tem dito que é um gestor, é assim que ele quer continuar depois de ser prefeito de São Paulo, é um sonho da vida dele poder agora contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas da cidade que abrigou ele, que ele estudou, que ele trabalhou, que ele criou seus filhos, e portanto ele tem o sonho de ser prefeito nesses 4 anos e não vai fazer carreira política, ele tem dito isso. Até pelo seu perfil, né, já que a Beth falou também, é inegável, a gente não pode deixar de falar do nome, né, o sobrenome Covas. Como é que seria o seu perfil de vice-prefeito no eventual mandato Dória? Seria decorativo? Eu imagino que só pelo nome, não, né? Bom, é claro que o papel do vice-prefeito não está hoje definido nem na Constituição Federal, nem na lei orgânica do município. Ele é um papel muito mais da disposição de trabalho do vice e do espaço que o prefeito, o governador, o presidente dá para o vice poder trabalhar. Eu gostaria muito de poder ser um braço direito dele, poder ajudar ele em projetos estruturantes para a cidade, de poder assumir algumas responsabilidades, o que for necessário, o que tiver à disposição, um problema a ser enfrentado, eu gostaria de estar lá para poder ajudar ele. É dessa forma que ele, inclusive, me convidou para poder somar junto com ele nessa chapa, e eu acho que é dessa forma que a gente pretende atuar junto com ele a partir de janeiro que vem. Uma área específica? Não, acho que clínica geral, né? Poder atuar em todos os cantos da cidade, poder ajudar ele a governar a cidade de São Paulo. Não dá para escolher como prefeito também não pode dizer que vai fazer, embora você tenha algumas ações emergenciais, como por exemplo a área da saúde na cidade de São Paulo, ele tem que governar pensando em todas as frentes. Bruno, falando agora na cidade, se o Dória for eleito,
Na primeira semana, na sua avaliação, quais deveriam ser as primeiras medidas emergenciais? Vocês já estão discutindo, assim, assumiu, primeira semana... Bom, a primeira medida que ele vai tomar, até porque o compromisso que vem desde a época das prévias, é retomar a velocidade 90, 70 e 60 nas marginais Pinheiros e Tietê. Mesmo com a redução dos acidentes? Mesmo com a redução dos acidentes, porque nós entendemos que a diminuição da velocidade não tem relação com a diminuição dos acidentes, tanto que as estradas administradas pelo DR tiveram também redução de acidentes, sem redução da velocidade. O próprio Haddad, no seu primeiro ano de gestão, ampliou o número de mortes, então já havia uma queda ano a ano, desde o governo Serra, prefeito de São Paulo, nos acidentes aqui na cidade de São Paulo. Foi na gestão dele que voltou a crescer o número de acidentes. Então, quando ele compara a redução, ele compara com o pico que ele mesmo criou no seu primeiro ano de mandato. A gente acha que essa redução é muito mais decorrente, por exemplo, da lei seca, né, que proibiu e que tem feito uma constante fiscalização de gente dirigindo alcoolizada. 72% dos acidentes na cidade de São Paulo são em decorrência da pessoa estar dirigindo falando ao celular. 72%. Se o prefeito Haddad tivesse preocupado com o número de acidentes, ele estaria fazendo campanhas educativas para as pessoas não dirigirem falando ao celular. E eu não vi nenhuma campanha dele no jornal, na internet, no rádio, para poder fazer isso. Então, acho que essa não é a preocupação foi a ampliação da arrecadação com as multas na cidade de São Paulo. A revisão seria só nas marginais ou nos outros corredores? Na primeira medida, com certeza. As outras, vamos analisar caso a caso para não tomar nenhuma medida que vá valer para a cidade inteira e que possa tratar de forma desigual os em situação desiguais. Agora, desculpa, só retomando, acho que a principal ação será uma medida na área da saúde. A questão da área da saúde na cidade de São Paulo será prioritária, é a reivindicação número 1 da população, em todos os cantos que a gente passa, essa é a reclamação constante. Não tem médico no posto de saúde, não tem remédio no posto de saúde, a demora de meses e meses para poder marcar um exame para depois retornar ao médico quando consegue a consulta. Então, essa é a preocupação central logo no primeiro dia de um eventual governo João Dória. Candidato, tem uma pergunta aqui de um internauta que acompanha a gente pelo Periscope e pelo Twitter. Tem a ver um pouco com saúde pública também, que é a Cracolândia, né? A candidatura, a chapa, critica muito o programa atual, né, da gestão atual, que é o Braços Abertos. Então, ele quer saber aqui qual é o projeto de vocês para a região da Cracolândia. O projeto nosso é poder trazer para a Prefeitura de São Paulo uma parceria com o governo do Estado que tem o programa Recomeço. O programa Recomeço é um programa que tem uma atuação conjunta com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com o Poder Judiciário e que dá uma janela de saída, uma porta de saída para as pessoas que estão nessa situação. Com convencimento, com tratamento, sejam em comunidades terapêuticas, seja em hospitais. 40% daqueles que passam por uma comunidade terapêutica são ressocializados. É o trabalho posterior, inclusive buscando uma reinserção na comunidade, uma reinserção na família, porque muitos são, inclusive, abandonados pela família, que não consegue mais ajudar o parente que está naquela situação. Então, portanto, a nossa atuação será na ajuda ao governo do Estado, ampliando esse programa. Nós temos o programa da Prefeitura, que é o programa de Braços Abertos, é um programa que não ajuda na recuperação, que está financiando o consumo de crack na cidade de São Paulo. Em relação às ciclovias, que é outro tema, acho que algumas marcas aí desse atual governo, que a gente sempre vai lembrar, a redução de velocidade, as ciclovias, o fechamento da Paulista. Ciclovias e fechamento da Paulista, quais seriam as posições? O fechamento da Paulista será mantido, isso foi aprovado pela população, as pessoas frequentam, não temos espaços de lazer na cidade de São Paulo. Será inclusive melhorado, com mais oportunidades de lazer, com mais oportunidades culturais aos domingos na Paulista. Então, será mantido e melhorado. A questão das ciclovias, ela é um exemplo de como o atual prefeito governou de costas para a população, sem conversar com as pessoas. Nós temos hoje 450 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas
na cidade de São Paulo que foram construídos como você joga orégano na pizza. Um pouco em cada canto, sem nenhuma conexão, nenhum planejamento e nenhum diálogo com as pessoas. E aí a gente vê ciclofaixa nas calçadas, ciclofaixa em ruas íngremes, você não consegue nem às vezes subir a rua a pé, que dirá de bicicleta. E que não levam nada a lugar nenhum, né? Que começam do nada, terminam do nada e acabam sendo espaços vazios de utilização. É preciso interligar essas ciclofaixas, ciclovias e ciclorotas, criando um grande espaço onde as pessoas possam, inclusive, ir de casa até o ponto de metrô, até o ponto de trem mais próximo, com espaços para você poder deixar a bicicleta, mais pontos de aluguel e de empréstimo de bicicleta na cidade de São Paulo e mais segurança. Uma pesquisa da Rede Nossa São Paulo diz que o principal problema das ciclovias na cidade, para 51% da população, é a falta de segurança. Ciclovias esburacadas e mal iluminadas. Precisamos arrumar as ciclovias e botar a iluminação, inclusive abaixo da copa da árvore. Porque algumas dessas são feitas mais acima da árvore e a ciclovia continua mal iluminada. Então, o principal problema hoje que faz a população não utilize é a segurança. Bruno, na avaliação de vocês, nós vivemos uma crise grave, crise econômica. Os caixas das prefeituras estão ali realmente pedindo socorro. Vocês pretendem fazer alguma auditoria nas contas, se vocês assumirem? Primeira pergunta. E de onde tirar tanto dinheiro para tantas propostas para fazer assim, essas medidas emergenciais? Vocês já botaram isso na ponta do lápis? Eu acho que a questão da auditoria não é uma questão... porque nós temos muitos casos de denúncia e vão perseguir a gestão passada. É um bom ato de gestão que deve ser feito independente de quem seja o seu antecessor. Então vocês vão fazer, pretendem a todo fazer momento você poder rever contrato, renegociar, tentar baixar o preço. Isso é um ato de boa gestão. O próprio governador estadual faz com ele mesmo. Eu fui secretário dele, eu sei que todo ano a gente era chamado lá para poder explicar cada contrato, para poder tentar rever preço, para poder diminuir custeio. Então, esse é um ato de boa gestão que será mais valorizado na gestão João Dória. Então, não é que, olha, vamos perseguir a gestão Haddad. É algo natural que deve ser feito e deve ser ampliado, é um ato de boa gestão. Então, para isso, inclusive aproveitando, nós vamos ter a renegociação do contrato de concessão de ônibus na cidade de São Paulo. É preciso repensar, por exemplo, as linhas na cidade. O atual sistema de linhas foi elaborado pelo prefeito Olavo Setúbal, então é preciso repensar isso para poder, inclusive, de repente, ampliar a quantidade de pessoas que utilizam do sistema, mantendo a tarifa e podendo diminuir o subsídio. Então, hoje, ao invés de você dar 2,5 bilhões, você vai poder reduzir isso para poder colocar em novos programas na cidade de São Paulo. Então, acho que um ato de boa gestão, podendo reequilibrar, rever aquilo que não dá certo, você acaba encontrando recursos para poder melhorar a vida das pessoas na cidade. O Dória chegou a falar em pedágio urbano, isso daí vocês podem levar em conta? O que ele falou é que não há nenhum problema em estudar, em discutir, mas não há nenhuma previsão de pedágio urbano no programa de governo. Não há isso. A gente precisa encerrar daqui a pouquinho, mas eu queria fazer uma última pergunta. Lá no começo da entrevista, a Beth mencionou que a chapa de vocês é a que lidera as pesquisas de intenção de voto. A gente recebeu mais cedo aqui o André Matarazzo, da chapa da Marta, e ele disse que um possível segundo turno com Dória e Russomano seria pavoroso. Você gostaria de comentar essa Eu também acho pavoroso o segundo turno Marta e Haddad, mas fazer o quê? Não tem... Por quê? Porque ficaria muito difícil escolher em quem votar. Eu teria muita dificuldade de escolher em quem votar. Eu acho que, enfim, a população vai escolher, a gente tem que respeitar a escolha da população. A pesquisa ela é sempre indicador do momento. Mas isso não significa que nós estamos garantidos no segundo turno. Vamos manter a sandália da humildade, vamos continuar na mesma toada, apresentando o João Dória, apresentando o que ele quer fazer na cidade de São Paulo, mostrando à população que a mudança vai se dar com a eleição dele e vamos verificar o julgamento popular. As pessoas vão dizer quem que elas querem governar a cidade de São Paulo. É claro que ele tem mais dificuldade, tanto que o partido escolheu
o João Dória como candidato e ele, ao invés de somar, resolveu sair do partido. Mas a gente não por isso que a população vai pensar igual ao André Matarazzo. Agora, Bruno, uma curiosidade antes de encerrar, assim, como é que vocês vão acomodar, se o Dória vencer, tantos aliados na gestão? 13 no total. 13 fora o segundo turno, que implica também, né, em outros acordos, alianças. Nenhuma aliança foi feita com garantia de espaço na prefeitura. Nenhum dos 12 partidos vieram se somar porque teriam a subprefeitura, no caso nós queremos transformar em prefeituras regionais A, B ou C, ou a secretaria A, B ou C. Então não houve nenhum compromisso de divisão ou de criação de feudos na prefeitura de São Paulo quando se formou essa aliança e num eventual segundo turno a conversa com outros parceiros também não se dará desta forma. Eles vão poder indicar? Natural que vão poder indicar, mas só serão escolhidos aqueles que tiverem bom currículo e ficha limpa. Então não há nenhum compromisso na indicação simplesmente porque é do partido A ou do partido B. Ok, a gente precisa encerrar. Você gostaria de fazer alguma consideração final? Queria agradecer a vocês três, parabenizar a TV Estadão e a Rádio Estadão por essa oportunidade. Acho que é um momento, inclusive nessa reta final, que a população está efetivamente decidindo os candidatos. Agradecer, né, entrevistar também os vices, né, tem visto aí, e a Dilma pode atestar, o vice vai até o final. Então é bom também saber um pouco quem são esses vices. Obrigada. Obrigada, bom dia.